Boa noite, paz do Senhor Jesus a todos, irmãos e irmãs. Estamos aqui nessa noite, neste culto de celebração a Deus. Vamos nesse momento entrar na presença do Senhor com oração. Aí onde você está, com seu pensamento ligado nos céus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, vamos orar. Feche os teus olhos aí onde você está. Liga o teu pensamento nos céus. Aleluia. Querido Deus, Senhor da glória, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor nos concedeu, meu Pai, estarmos aqui na Tua presença. Meu Deus, nessa noite de celebração, Senhor, pedimos a Tua presença aqui neste lugar, pedimos a Tua presença, Senhor, sobre cada lar, sobre cada vida, sobre cada pessoa.
Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para todo sempre. Ele é impressionante no seu amor, Ele é bondoso, Deus é misericordioso. Que alegria estar com você nessa noite, que alegria saber que você abriu as portas da sua casa, para que nós possamos adentrar, para fazer um culto no seu lar, no nome de Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3, versículo de número 1, até o versículo de número 9. Você que está em casa aí, abra sua Bíblia, acompanhe conosco essa leitura. Estamos aqui para celebrar o nome do Senhor. O nosso Deus está presente, Deus está aqui no templo, mas Deus também está aí na sua casa, está te abençoando nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de 1 a 9, que fala sobre a história de Pedro e João. Diz assim a palavra de Deus: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, e era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Versículo de número 3. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e a louvar a Deus. Glória a Deus por essa palavra abençoada que Deus nos traz a conhecer, pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é útil para o ensino. A palavra de Deus, ela é o nosso livro de regra, de fé, prática e de conduta. Como introdução desta mensagem, eu gostaria de dizer para você, meu irmão, minha irmã, vocês que nos acompanham nesta noite, que Pedro e João estavam indo para a igreja. O contexto da história fala que eles iam para um culto, e era um culto de oração. Esse culto ia começar a hora nona, que era às 3 horas da tarde. E quando eles se encontram já na porta da entrada para o templo, eles se deparam com um problema para resolver. Um problema daqueles que a gente acha que resolve, muitas vezes dando uma moedinha. Foi daquelas situações que normalmente a gente se apressa e despacha logo para não perder tempo, pois afinal de contas nós temos compromisso. E nós sabemos que vivemos uma época em que muitas pessoas estão desistindo da igreja. Porém, Pedro e João nos ensinam de uma forma bem educativa, de uma forma bem didática, como nós conseguiremos ser igreja, como nós conseguiremos ser aquilo que Deus deseja para nós. Enquanto muitos de nós vamos e voltamos à igreja, e muitas vezes do mesmo jeitinho, a Bíblia fala que Pedro e João incidem sobre nós como a luz que precisamos ser
para podermos nos identificar como igreja de Deus. Pedro e João nos ensina como nós podemos ser a igreja de Deus. Eles são aqui como exemplo para nós. Nós sabemos que podemos cultuar a Deus dentro da nossa casa e podemos cultuar a Deus também na igreja. Como também nós podemos ser igreja ou ser úteis no intervalo do percurso entre a nossa casa e a igreja. O evangelho que os apóstolos pregavam incluía sempre a casa e o percurso para a igreja. Ou seja, eu não preciso ser igreja somente na igreja. Eu não preciso ser igreja somente na minha casa. Nós entendemos, à luz da palavra de Deus, que nós precisamos ser igreja onde quer que nós estejamos. No ambiente de trabalho, no grupo de amigos, com aquelas pessoas que nós passamos a conhecer no dia a dia. Entendemos que não é desigrejando-nos ou nem apenas igrejando-nos que nós nos tornamos a igreja, que é a igreja, a noiva do Cordeiro, mas é possuindo o mesmo calibre e as mesmas atitudes que Pedro e João tomaram, conforme a passagem que nós acabamos de ler. A Bíblia fala que eles foram ao templo juntos, e aí nós observamos algo fundamental para sermos igreja: eles estão em comunhão, e a comunhão que deve haver entre os irmãos, apesar de sermos diferentes, sermos usados de maneira diferente, a nossa fé deve sempre gravitar em torno da mesma essência, que chama-se Evangelho de Jesus Cristo. Então eu convido você nessa noite a aprender comigo algumas lições que conseguimos com Pedro e João nesse texto que nós lemos. E o primeiro ponto é que a Bíblia fala que eles iam orar. Eles iam ao templo e eles iam orar. Agora, quando a gente vai ler o livro de Atos dos Apóstolos e que a gente tenta fazer um resumo, a gente vai descobrir que logo após dois grandes acontecimentos sobrenaturais que marcaram a história e a vida deles para sempre, que foi a descida do Espírito Santo, está lá no capítulo 2 de Atos, e logo depois a pregação de Pedro, que alcançou de uma vez só cerca de 3.000 almas para a salvação. Depois de acontecimentos milagrosos e grandiosos, esses discípulos entendem que a oração não podia cessar e que, muito pelo contrário, eles deveriam orar mais e mais. Existem pessoas que, após uma conquista, elas deixam de orar. Existem pessoas que oram insistentemente pelo emprego, mas depois que conseguem o emprego, deixam de orar. Existem aqueles que oram por um milagre, mas depois que alcançam, deixam de orar, perde a comunhão com Deus. Tem também aqueles que oram por algo que não conseguem conquistar sozinhos, entendem que é necessário uma ajuda sobrenatural de Deus, uma ajuda divina, mas depois que conseguem, eles não praticam mais a oração. Ainda tem aqueles que só oram quando há necessidade ou quando não há mais saída para aquela situação, e esquecem que a oração não deve ser o nosso último recurso, mas sim a nossa primeira atitude. Temos aqui Pedro e João como grandes exemplos de que, se as coisas iam bem, eles oravam; se não iam, aí é que eles oravam mais ainda. A prática da oração não deve ser condicional à nossa situação. Não, jamais.
a oração ela deve ser uma prática constante e crescente na vida do cristão, na vida daquele que é igreja do Senhor. O segundo ponto que nós encontramos na lição com Pedro e João é que eles deram atenção ao necessitado que estava pedindo esmola na porta do templo. Quantas pessoas passaram por ali naquela ocasião e viram aquele coxo? Algumas, quem sabe, até já conheciam ele, pois ele era colocado ali todos os dias, e o texto nos dá essa compreensão. Mas com certeza ninguém dava atenção para ele. No máximo, o que davam para ele era uma moedinha de esmola que jogavam na sua mão, e aquilo não resolvia o seu problema, tanto que o obrigava a voltar para a porta do templo no dia seguinte, para novamente pedir esmola e pedir mais e mais. Porém, quando Pedro e João vão ao templo, a Bíblia fala que eles fazem diferente. Eles deram atenção àquele necessitado. Eles pararam e interromperam o seu percurso, escutaram o seu pedido. Quantas pessoas ao nosso redor que estão precisando da nossa atenção? Será que você já parou para pensar? Às vezes dentro da nossa própria família tem alguém que precisa da nossa atenção. Às vezes no nosso elo de relacionamento com os amigos tem aquele ou aquele que precisa da nossa atenção. Lá na empresa onde nós trabalhamos, já pensou que pode ter alguém precisando da nossa atenção? Quantos querem ser ouvidos por nós e nós não damos a atenção devida? Muitas vezes nós não damos o mínimo, porque dizemos para eles que estamos muito ocupados. Agora, você sabia que nesse momento existem pessoas que estão precisando de você, estão precisando da sua oração, estão precisando de um conselho teu, estão precisando de uma palavra de Deus, estão precisando de sua mão estendida, estão precisando do seu ombro amigo, estão precisando de você, para que você as ouça, para que Deus mude o quadro e mude a vida daquela pessoa. O terceiro ponto que nós observamos no texto de Pedro e João é que Pedro e João deram aquilo que eles tinham. Observe que Pedro e João chama a atenção daquele coxo, e ele diz para ele: olha para nós. Pedro e João, ao dar atenção para aquele coxo, observaram que ele precisava de algo que ia além de uma esmola, ia além de uma moedinha, ia além daquilo que não resolvia o seu problema. E agora eles têm aquilo que é mais importante do que qualquer tesouro na face da terra. Eles têm a presença de Deus, eles têm a unção de Deus, eles têm o Espírito Santo que foi derramado sobre toda a carne no dia de Pentecostes. Eles têm o chamado de Deus para resgatar almas que estão caminhando a passos largos para o inferno, estão agora voltando-se para Cristo. Eles têm o poder de Deus na sua vida. E quando nós temos o poder de Deus, meu irmão, minha irmã, nós fazemos proeza. Quando nós temos o poder de Deus e deixamos Ele operar em nós e através de nós, nós vamos além do que nós imaginamos. Quando nós temos o poder de Deus, nós alcançamos a vidas para o Reino de Deus e a bênção de Deus acontece. Quando Pedro e João falam para aquele coxo: olha para nós, o coxo olha para eles atentamente, esperando receber alguma coisa. Olha a expectativa daquele coxo. A Bíblia fala que ao chamado de Pedro, que diz: olha para nós, a Bíblia fala que ele deu uma atenção descomunal.
porque ele esperava receber alguma coisa. Meus queridos irmãos, entendam uma coisa: o mundo lá fora sempre terá uma expectativa de nós cristãos. O mundo lá fora sempre vai esperar algo de nós, muito embora nem sempre o que eles esperam é o que de fato eles precisam para uma mudança de vida. Tem aqueles que estão esperando uma atitude da igreja que não vai mudar a vida dele, mas a igreja tem o que pode mudar a sua vida por completo. E o que nós entendemos aqui na história de Pedro e João? Que nós precisamos estar sempre prontos, precisamos estar sempre preparados para surpreender o mundo com aquilo que nós temos para oferecer. O que você tem para oferecer àquele necessitado que está próximo de você? O que você tem para oferecer àquela pessoa que está carente de uma palavra, de uma oração, de um ombro amigo, de um auxílio, de uma ajuda sua? O que você tem para oferecer àquela pessoa que está desesperada, pensando em suicidar-se, desistindo da sua fé? O que você tem para oferecer para aquele que está necessitado neste momento? O que você tem para oferecer? Nós precisamos estar sempre prontos. Se nós estivermos prontos, nós vamos surpreender o mundo com aquilo que nós temos para oferecer. Observe que o coxo esperava receber alguma coisa. A Bíblia é clara quando diz que ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa.